Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. E estamos aqui nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Vamos continuar falando sobre o conflito, a tensão que está ocorrendo lá no Oriente Médio. Estamos acompanhando aí, né, pessoal? O canal Justiça em Foco Notícias não poderia ficar de fora, né? Então vamos trazer atualizações aí sobre a tensão que está ocorrendo lá no Oriente Médio. O exército do Líbano responde a ataques de Israel e entra em conflito pela primeira vez, segundo o site do G1, pessoal. Vamos ler aí. Forças armadas libanesas disseram que atiraram em israelenses que atacaram um posto do exército do Líbano e mataram um soldado. Israel não se pronunciou até agora. Os israelenses vinham lutando apenas contra o Hezbollah, né, pessoal? Muito bem, vamos continuar aqui. Sabemos que não é mais só contra o Hezbollah, né? Quase 2 semanas após Israel invadiu o território libanês, as Forças Armadas do Líbano reagiram nesta quinta-feira, dia 3, pela primeira vez no dia de hoje, né, pessoal? E reagiram aí disparando contra soldados israelenses. Muito bem. Segundo as Forças Armadas do Líbano, militares libaneses reagiram depois que um grupamento de Israel atacou um posto militar do exército libanês. O ataque deixou um soldado do Líbano morto. Na prática, trata-se de uma escalada do conflito. Desde que invadiu o Líbano no início desta semana, Israel vinha enfrentando apenas integrantes do Hezbollah, grupo extremista libanês financiado pelo Irã. Um soldado morreu depois que o inimigo israelense atacou um posto militar na área do Bint, Jobeil, no sul, e os líbanos responderam com disparos. Isso é o exército libanês em um comunicado, pessoal. Ok, vamos lá. Desestruturado e enfraquecido após 2 guerras e em meio a uma das maiores crises econômicas internas no mundo atualmente, o exército no Líbano sofre com a falta de equipamentos, fundos e contingentes. Por isso, tem poucas condições de enfrentar o exército israelense, na avaliação aí de especialistas. Já o Hezbollah é financiado pelo Irã e tem um arsenal maior que o exército libanês. As Forças Armadas de Israel ainda não haviam confirmado se atiraram contra o posto militar libanês e nem se manifestado sobre o caso até a última atualização da reportagem. O governo israelense vinha afirmando que os bombardeios e as incursões por terra no país vizinho não têm como alvo o Estado do Líbano, mas sim as estruturas específicas do Hezbollah, dentro do território libanês. É o que diz aí, né, pessoal? Mais de 1.900 mortos. Em menos de 2 semanas, os bombardeios de Israel ao Líbano já deixaram 1.974 pessoas mortas, afirmou nesta quinta-feira, hoje, né, pessoal, o Ministério de Saúde libanês. Deste total, 127 eram crianças, ainda de acordo com o Ministério. Então, na verdade, a gente vê aí uma contraposição aí, né, pessoal, que diz Israel, né, sobre só atacar a questão aí militar, né? Enfim, vamos lá. Mais de 6 mil pessoas também ficaram feridas em decorrência de bombardeios. O número ultrapassou o balanço total de mortos na Guerra do Líbano de 2006, quando Israel também invadiu o país vizinho para lutar contra o Hezbollah. Em pouco mais de um mês, o conflito teve um total de 1.191 mortos, entre civis, soldados e membros do Hezbollah. Vamos continuar. No conflito atual, as Forças Armadas israelenses começaram a bombardear o território libanês em 20 de setembro, dias depois de anunciar uma nova fase da guerra, em foco no norte de Israel, perto da fronteira com o sul. No sul do Líbano, a região é reduto do Hezbollah. No último dia 30, Israel invadiu o Líbano por terra. Hoje, quinta-feira, 2 novos ciclos de bombardeios atingiram o centro de Beirute, matando 9 pessoas e ferindo 14. Crise humanitária grave, pessoal. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, na última quarta-feira, dia 2 agora de outubro, pessoal, a ONU que está mais desmoralizada do que nunca, né? O representante interino do Líbano na ONU, Al-Said Hadi Hashim, afirmou que o país foi empurrado para uma crise humanitária grave, com milhares de pessoas desabrigadas. Segundo Hashim, 1 milhão de libaneses precisam deixar suas casas por causa do conflito. O país também abriga 2 milhões de sírios deslocados, além de 500 mil palestinos refugiados. O que está acontecendo agora com essas mortes, pessoas desabrigadas e destruições sem precedentes, não pode mais ser tolerado ou ignorado. As crianças dos subúrbios do sul de Beirute estão dormindo nas ruas, afirmou aí, né, pessoal? Do lado de Israel, 50 soldados morreram em confrontos diretos com membros do Hezbollah, no sul do Líbano. Segundo as Forças Armadas israelenses, 8 deles foram mortos na quarta-feira, em uma emboscada do grupo extremista em um vilarejo no sul. A maior questão desse conflito aí são pessoas
pessoas inocentes que estão morrendo no meio disso tudo, né, pessoal? O representante de Israel na ONU, Danny Danon, disse que o país enfrenta ataques diretos à própria existência. Essa é a realidade que enfrentamos todos os dias. Terror nas fronteiras, mísseis sobre nossas cabeças, balas nas ruas. O Conselho de Segurança da ONU precisa entender o cenário em que Israel é forçado a viver, disse. O representante do Líbano rebateu o argumento de Israel e disse ser mentira que as forças israelenses têm feito ataques precisos e cirúrgicos. É o que realmente parece aí, né, pessoal? Crianças mortas, realmente, ataques precisos e cirúrgicos. Está realmente muito mal contada essa história, infelizmente, né? Os prejuízos aos civis e à infraestrutura civil são imensos, afirmou Hashem. Hoje, o Líbano está preso entre a máquina de destruição de Israel e a ambição de outras regiões. As pessoas do Líbano rejeitam essa fórmula fatal. O Líbano merece vida. Vamos continuar. O governo do Líbano pediu ao Conselho de Segurança da ONU o envio de ajuda humanitária urgente e apelou para o aporte financeiro de 426 milhões de dólares, cerca de 2,3 bilhões de reais, pessoal. O país também pediu para que outras nações pressionem Israel para a aprovação de um cessar-fogo de 21 dias proposto por França e Estados Unidos. O Conselho de Segurança deve tomar medidas para evitar uma implosão do Oriente Médio, afirmou Hashem. Entendendo aí o conflito, pessoal. Israel disse que está fazendo uma operação militar contra o grupo extremista Hezbollah. Embora tenha atuação política no Líbano, a organização possui um braço armado forte e influência no país. Além disso, o Hezbollah é apoiado pelo Irã e aliado dos terroristas do Hamas, segundo o site, né, pessoal? Os extremistas têm bombardeado o norte de Israel desde outubro de 2023, em solidariedade ao Hamas e às vítimas da guerra da faixa de Gaza. Nos últimos meses, Israel e Hezbollah vivem um aumento nas tensões. Um comandante do grupo extremista foi morto em um ataque israelense no Líbano em julho. No mês seguinte, o grupo preparou uma resposta em larga escala contra Israel, que acabou sendo aí repelida. Mais recentemente, pessoal, os líderes israelenses emitiram uma série de avisos sobre o aumento de operações contra o Hezbollah. O gatilho de uma virada no conflito veio após os seguintes acontecimentos. Vamos aqui fazer uma linha do tempo, né, pessoal? Nos dias 17 e 18 de setembro, centenas de pagers e walkie-talkies usados pelo Hezbollah explodiram em uma ação militar coordenada. A imprensa norte-americana afirmou que os Estados Unidos foram avisados por Israel de que uma operação do tipo seria realizada. Entretanto, o governo israelense não assumiu a autoria. Após as explosões, o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que estava começando uma nova fase da guerra. Ok. Enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu que levará de volta para casa os moradores do norte do país, na região de fronteira, que precisaram deixar a área por causa do bombardeio do Hezbollah. Segundo o governo, esse retorno de moradores ao norte do país só seria possível por meio de uma ação militar. Em 23 de setembro, Israel bombardeou diversas áreas do Líbano. O dia foi o mais sangrento desde a guerra de 2006. Em 27 de setembro, Israel matou o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por meio de um bombardeio em Beirute. Em 30 de setembro, Israel lançou uma operação terrestre no Líbano, limitada e precisa, contra alvos do Hezbollah. Em 1º de outubro, o Irã atacou Israel com mísseis em resposta à morte de Nasrallah e outros aliados do governo iraniano. Os mísseis iranianos, no entanto, foram interceptados pelo sistema de defesa israelense, o chamado Domo de Ferro. Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Porque o Irã advertiu aí que os Estados Unidos não devem intervir no conflito com Israel. Muito bem, agora vamos ver o que diz aí o site do UOL. Vamos para o site do UOL agora, pessoal. Falamos, né, no site do G1, agora vamos para o site do UOL. O Irã alertou que os Estados Unidos não devem se envolver em seu conflito com Israel. O governo americano diz que coordenar com Israel uma resposta ao ataque iraniano. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que o Irã advertiu os Estados Unidos após o ataque de terça-feira, dia 1º. Na ocasião, os americanos lideraram uma coalizão defensiva para ajudar as forças de defesa de Israel a interceptar a maioria dos mísseis lançados no Irã. Pelo Irã, né? Perdão, pessoal. Pelo Irã. Nós alertamos as forças dos Estados Unidos para se retirarem deste assunto e não intervirem, afirmou Araghchi a uma TV estatal, segundo o site Times of Israel e Al Jazeera. Ele acrescentou que todos os países que ajudaram a bloquear os mísseis serão responsabilizados, incluindo aí a Jordânia e o Reino Unido. Vamos continuar aqui, né, pessoal? O comandante iraniano falou em ataques de maior magnitude se Israel retaliar.
Se o regime sionista não for contido pelos Estados Unidos e a Europa e fizer qualquer coisa contra a nossa soberania, a operação será mais repetida, com magnitude muito maior, e atingiremos toda a infraestrutura, disse o chefe das Forças Armadas, o general Mohamed Bagheri. O Irã disparou dezenas de mísseis contra Israel em resposta ao assassinato dos líderes do Hamas e do Hezbollah. Uma parte dos mísseis caiu sobre as cidades israelenses, mas a maioria foi interceptada e 3 pessoas ficaram feridas na Jordânia, informou o governo local. Israel promete retaliar o Irã após os ataques de mísseis. Está prometendo aí, vamos aguardar, né, pessoal? Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a resposta pode provocar uma escalada na guerra. Agentes importantes no cenário mundial, incluindo os Estados Unidos e Rússia, podem dar um novo desenho aí ao conflito. O presidente Joe Biden disse que apoia totalmente, entre aspas, né, pessoal, os israelenses. Ele declarou que discutiria ainda hoje uma resposta militar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Que o Joe Biden não está aí em condições de ficar se metendo mais confusão do que já está, né, pessoal? Mas, enfim, Estados Unidos critica a decisão israelense de proibir a entrada do chefe da ONU no país. Para você ver como são, né? Israel respeita todo mundo, né? Os Estados Unidos criticaram nesta quarta-feira, ontem, né, pessoal, a decisão de Israel de proibir Antônio Guterres de entrar no país, depois que o secretário-geral da ONU fez o discurso após os ataques de Teherã contra Israel na terça-feira, no dia 1º. Declaração norte-americana foi emitida pelo porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Passos como estes não são produtivos para Israel, melhor sua posição no mundo, disse Matthew Miller, conforme The Times of Israel, né? Para melhorar sua posição no mundo, esse passo não é muito bom, segundo aí, né, o porta-voz dos Estados Unidos aí. Segundo o porta-voz da ONU, realizar trabalho incrivelmente importante em Gaza e na região, de acordo com Mille, quando a organização age da melhor forma possível, ela pode realizar um trabalho importante para a segurança e estabilidade. Já o porta-voz e secretário-geral da ONU, Stephane Dujarric, afirmou que o anúncio de Israel é político. Ele acrescentou que esse era apenas mais um ataque à ONU, feito pelo governo israelense, explicando que a organização não reconhece o conceito de persona não grata como aplicável à equipe deles. Mas vai fazer o quê? O cara vai entrar lá? Se ele achar que pode entrar em Israel, ele vai entrar? Simples assim? Né? Eu acho que deveria ter uma resposta mais dura, né? Mas tudo bem. Anúncio israelense. Guterres não merece pisar em solo israelense. Como já vimos aqui ontem, né, pessoal? Afirmou o ministro de Israel em um comunicado, o chefe da parte das relações exteriores, Israel Katz. Disse que o representante da ONU não condenou de forma inequívoca o ataque de mísseis do Irã contra o território israelense na terça-feira. Este é o secretário-geral anti-Israel, que dá apoio a terroristas, abusadores e assassinos, disse. Ontem, Guterres condenou a ampliação do conflito no Oriente Médio com escalada após escalada. Isso precisa acabar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo. Israel já havia tomado a mesma decisão em relação ao presidente Lula em fevereiro. E, na ocasião, seus comentários sobre a ação do Benjamin Netanyahu em Gaza causaram o posicionamento do ministro. A declaração sobre o chefe da ONU ocorre no dia em que o Conselho de Segurança se reúne em caráter de emergência e a reunião para lidar com a situação e a crise relacionada com ataques também a Israel e ao Líbano foi anunciada nessa tarde, né, de terça-feira, dia 1º, né, pessoal? E vamos falar aí sobre o que o governo Lula falou sobre a questão de Israel considerar aí o chefe, o representante da ONU aí como persona não grata. Mas antes de falar o que disse aí o governo Lula, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Já está no finalzinho já, mas nem precisa esperar terminar não. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações, como eu já falei aqui, né, pessoal? Vocês ficarem por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu like também é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas tão especiais quanto você, meu amigo, minha amiga que acabou de chegar aqui ao nosso conteúdo, ao nosso canal Justiça em Foco Notícias. Nós já estamos chegando aí, nos aproximando dos 500 inscritos. Eu acredito, pessoal, então aguardo você, aguardo a sua inscrição. Deixe seu comentário, nós queremos saber, o canal Justiça em Foco Notícias quer saber o seu comentário, o que você pensa a respeito desse conflito lá no Oriente Médio, pessoal. As atitudes de Israel, as atitudes dos outros países,
envolvidos, aí Irã, né, pessoal, o Líbano, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, o que vocês acham da posição dos Estados Unidos? E aí, deixe seu comentário, fique à vontade, compartilhe este conteúdo, pessoal. Meu amigo, estamos aqui para poder trabalhar juntinho com você. Estamos também nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Meu amigo, minha amiga, nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o caso lá no Oriente Médio, né, o que aconteceu, meu amigo, lá. Esse conteúdo aqui, pessoal, que eu vou estar lendo para vocês. Deixa eu perder aqui, vou ter que procurar de novo, tá, pessoal? Mas, de qualquer maneira, eu vou continuar a convidar você, meu amigo, minha amiga que chegou aqui, que eu vou procurar o conteúdo. Amanhã, pessoal, sexta-feira, com a graça de Deus, Papai do Céu vai te permitir, amanhã tem Outubro Rosa. Pessoal, enquanto eu estou procurando aqui, deixa eu procurar aqui. Tem Outubro Rosa 2024. Pessoal, vou procurar aqui, é complicado, né? Vamos lá, pessoal. Persona não grata. O que eu perdi aqui, né? Então tem que procurar, né? Vamos fazer o quê? Vamos ver aqui. Brasil condena a decisão de Israel contra o secretário da ONU, não contribui para a paz. Conseguimos achar, né, pessoal? Aqui na Gazeta do Povo, pessoal, vamos lá dar uma olhadinha aqui no que diz, né? O posicionamento do Ministério das Relações Exteriores nessa quinta-feira ocorreu um dia depois de uma tensa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que não chegou a um consenso, pessoal. A ONU está cada dia mais aí desmoralizada, né, pessoal? E exceto por duras críticas da chancelaria de Israel na organização. O ataque do governo de Israel a uma organização que foi constituída para salvar a humanidade do flagelo e atrocidades da Segunda Guerra Mundial e para proteger os direitos humanos fundamentais e a dignidade da pessoa humana não contribui para a paz e o bem-estar das populações israelenses e Palestina e afasta a região de uma solução pacífica, disse o Itamaraty, pessoal. Vamos estar aqui, né, lendo na nota, né? O governo brasileiro afirma que a declaração de Kett prejudica fortemente os esforços que têm sido feitos pela ONU para um cessar-fogo imediato no Oriente Médio, além de afetar as negociações para a libertação de todos os reféns em Gaza e a criação de um Estado da Palestina independente e viável convivência lado a lado aí com Israel. Ao manifestar sua solidariedade ao secretário-geral Antônio Guterres, o Brasil reafirma a importância das Nações Unidas, notadamente da sua Assembleia Geral e de seu Conselho de Segurança, nos esforços de cessar-fogo e por uma solução dos dois Estados, apontou a nota. Além de Guterres, o governo israelense também já declarou Lula como persona não grata, por conta das constantes críticas contra a reação aos ataques terroristas do Hamas em outubro do ano passado. A crise diplomática entre os dois países ocorreu quando Lula comparou a situação de Gaza a milhares de civis que morreram em meio ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, ao regime, né, alemão, né, pessoal, que perseguiu aí os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Vou ler a nota completa aí, né, da Ministério das Relações Exteriores, né? O governo brasileiro lamenta e condena a decisão do governo de Israel, anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel Katz, de declarar o secretário-geral das Nações, Antônio Guterres, como persona não grata. Tal ato prejudica fortemente os esforços da Organização das Nações Unidas em favor de um cessar-fogo imediato no Oriente Médio, da libertação imediata e incondicional de todos os reféns e de processo que permita a concretização da solução de dois Estados, com o Estado da Palestina independente e viável e convivendo lado a lado com Israel, em paz e em segurança dentro das fronteiras desde 1967, o que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tanto Jerusalém Oriental como sua capital. O ataque do governo de Israel a uma organização que foi constituída para salvar a humanidade do flagelo e das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, para proteger os direitos humanos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, não contribui para a paz e o bem-estar das populações israelenses e palestinas e afasta a região de uma solução pacífica. Ao manifestar sua solidariedade ao secretário-geral Antônio Guterres, o Brasil reafirma a importância das Nações Unidas, notadamente de sua Assembleia Geral e de seu Conselho de Segurança, nos esforços pelo cessar-fogo e para a solução aí dos dois Estados, né, pessoal? Mostrando aí o respeito do governo brasileiro pela ONU, né?
sendo totalmente ignorada aí pelo governo de Israel. Infelizmente, né, pessoal, a gente tem que criticar, né, o que está certo, o que está errado, né? E Israel está sendo completamente autoritária, está fora de controle, e vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar acompanhando, né, esse conflito, essa tensão toda que está acontecendo lá no Oriente Médio. Queira Deus que tudo possa se resolver da melhor maneira possível, né, pessoal? Vamos continuar aqui em oração pela paz no mundo, né, pessoal? Porque precisamos de paz. E isso aí só muita oração, só Deus mesmo, né, pessoal, na causa. Então, vamos que vamos, aguardo vocês. Amanhã, com a graça de Deus, vamos estar Outubro Rosa 2024. Fiquem todos com Deus até amanhã. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.